Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais um clube de leitura. Sejam todos bem-vindos. Estou comunicando que o Centro Espírita Joana de Ângeles passa a partir de agora a fazer as gravações dessa reunião e para que seja aceito por cada um é só permanecer na sala. Que bom que todos permaneceram. Bom, nós vamos, a partir das gravações, né, nós depois disponibilizamos nas nossas plataformas os encontros, que é no www.sementesdaboanova.org, no www.facebook.com/Sementes da Boa Nova e na nossa página do YouTube, que é o www.youtube.com/Sementes da Boa Nova. Então, para a gente iniciar, quem gostaria de fazer a prece inicial? Posso fazer. Então, Miriam, vamos lá. Então, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, pedindo auxílio aos nossos mentores, aos mentores dessa casa bendita, para que nossas mentes se abram no propósito de compreendermos o que estudamos, compreendermos melhor esse estudo, para que através dessa compreensão nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Para iniciarmos, então, vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos com 2 novos participantes, que é o Fred e a Ana, né? Então, deixando aqui para vocês que o objetivo do Clube do Livro é que, a partir da leitura das obras que nos são propostas durante o ano, né, pela casa, nós temos um entendimento maior sobre a doutrina. Né? Em nossos encontros, aqueles que leram o livro trazem suas considerações sobre o que mais chamou a atenção, para juntos conversarmos aqui, dando um ponto de vista sobre o assunto em referência. Dessa forma, conseguimos ter mais uma abrangência um pouco maior, né, sobre o conteúdo e sobre o assunto, já que com as considerações levantadas por cada um, conseguimos ter um entendimento mais amplo de tudo. Né? Nesse encontro aqui em especial, por ser um livro bastante denso, com muitas informações, nós propusemos fazer isso em blocos, né? Mas isso é só uma propositura. Né? Seria mais fácil, talvez, a gente tratar assim, mas também a gente pode fazer como das outras vezes, a gente ir conversando por partes ou fazer como vocês estavam acostumados. Só que, como tem muito conteúdo, tem muito assunto ali dentro que a gente poderia estar esmiuçando, eu, particularmente, eu acho que só um encontro seria pouco para a gente estar falando sobre esse livro. Né? Mas a gente está iniciando dessa maneira, então vamos dar andamento. Eu só vou fazer um breve relato aqui, que o Missionários da Luz ele tem 20 capítulos, ele foi escrito, ditado pelo espírito André Luiz, e foi psicografado pelo Chico Xavier. É uma obra de 1945, né? E ela faz parte da série de 16 livros, que é daquela série Coleção no Mundo Espiritual. Né? E essa aqui, ela Mundo Espiritual e obras complementares. Esta obra aqui, em especial, Missionários da Luz, ela ainda faz parte do mundo espiritual. Né? Então, a partir disso, a gente fez um resuminho aqui disso tudo, e tem alguns pontos colocados em cada capítulo aqui. Tá? Então, a partir de agora, eu abro para vocês, quem quiser começar. Né? Não seria bom, antes da gente começar, Lilian, você ler um breve sinopse do livro, hein? Posso sim. É. Então, nesse livro, André Luiz desvenda os segredos da reencarnação, revelando as tarefas dos espíritos missionários encarregados do processo de renascimento.
O autor espiritual afirma que a morte física não é o fim e destaca a importância do esforço próprio na luta pelo autoaperfeiçoamento. Em 20 capítulos, discorre sobre a contribuição do aprendizado na vida espiritual, o perispírito como organização viva, moldando as células materiais, a reencarnação orientada pelos espíritos superiores e aspectos diversos das manifestações mediúnicas. Missionários da Luz nos ensina que a providência divina concede sempre ao homem novos campos de trabalho, através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. Missionários da Luz é um livro espírita psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz, publicado pela Federação Espírita no ano de 1945. Essa terceira obra da série O Autor Espiritual André Luiz, da chamada série André Luiz, composta de 16 fascículos. A série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: coleção, A Vida no Mundo Espiritual e obras complementares. Missionários da Luz é também a terceira obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Em Nosso Lar, o primeiro livro de André Luiz, a história passa-se dentro da colônia Nosso Lar. Em Os Mensageiros, André Luiz já sai em missão de auxílio aos desencarnados necessitados e autoaprendizagem fora da colônia ao lado de seu amigo Vicente, e sob a coordenação de Aniceto, espírito já muito instruído que lhe ensinou muito durante esse período. Agora, em Missionários da Luz, André Luiz aprimora seus conhecimentos já adquiridos, estagiando com o instrutor Alexandre num recinto terrestre, onde se desenrolam várias atividades mediúnicas. Então, esse é um breve relato, né, do que é a obra, né, é uma pincelada, e aqui a gente tem os blocos para a gente poder estar conversando. Maravilha. Se vocês puderem deixar eu começar aí, eu agradeço. Vamos lá, Mário. Eu já li já faz um bom tempo, né? Mas às vezes a gente consulta o livro porque é um livro riquíssimo em experiências e ensinamentos doutrinários e, portanto, está sempre vindo, né, à nossa mente, justamente por causa dessa questão das informações doutrinárias que contém. Como ele faz parte da série André Luiz, e particularmente eu acho que a série André Luiz é a que mais fornece atualmente, né, informações doutrinárias, a parte a codificação, para que a gente tenha o complemento do que a codificação nos traz. Então, como a Lilian falou, né, ele é o terceiro livro da série, e como no primeiro se passa dentro do próprio Nosso Lar, né, as descobertas que André Luiz vai fazendo do plano espiritual e de saltos em saltos, né, de expectativa em expectativa, cada vez mais vão dando oportunidade para ele aprender, e isso por causa do seu esforço, né, porque se ele não tivesse se esforçado, as oportunidades não apareceriam. E como a Lilian falou, no segundo livro ele já começa a sair, né, a descortinar um mundo que até então ele só teve noção lá dentro da colônia, mas a partir do segundo livro ele começa a sair e cada vez mais ele vai aprendendo novas situações. E no terceiro livro, que é esse específico que nós estamos falando, né, ele então inicia-se num aprofundamento mais ainda do que ele tinha nos Mensageiros. E eu destaco, né, o capítulo 13, que é o capítulo que ele fala sobre a reencarnação, que talvez seja o ápice, né, de ensinamentos doutrinários do livro, em que ele dá uma perfeita demonstração do processo reencarnatório nos seus mínimos detalhes, né, na modelagem do corpo perispiritual de acordo, né, com as informações adquiridas anteriormente e que estão contidas, né, nas informações cromossômicas, a atração desse cromossomo que não vence o mais apto, o mais veloz, né, o mais forte, mas sim aquele que contém as informações propícias genéticas que o seu corpo perispiritual necessita, né? E na medida que o instrutor Alexandre, né, vai dando oportunidade desses conhecimentos e potencializa a sua visão, né, a visão espiritual, de forma que ele consegue visualizar todas as informações desse processo maravilhoso, né, que é o processo reencarnatório,
E aí, então, mostra para todos nós todo o contexto que está por trás, né? Nos mostrando que a reencarnação não é um simples fato comum em que qualquer, vamos dizer assim, entidade está capacitada para fazer isso. Se assim fosse, né, também as trevas teriam essa oportunidade e de torto e a direito estaríamos sendo invadidos por espíritos mais malfazejos, né? Mostra que a reencarnação ela tem o up divino e sustentado pela espiritualidade maior, mesmo que num primeiro momento a encarnação esteja por trás ali espíritos mais inferiorizados sendo feito. E também acho muito interessante os últimos capítulos que começa a nos mostrar mais informações da própria organização de reuniões mediúnicas, né? De incorporação, de obsessão, que para nós, né, espíritas e aqueles que praticamente, né, e usualmente trabalham mediunicamente, então é muito importante essas informações, porque nos dá ali o respaldo da espiritualidade por trás e as consequências, né, de não realizar as informações, as atitudes mediúnicas corretas, né. Então a gente percebe que no Missionários da Luz, o volume de informações é mais preciso, mais profundo, né, e com características mais específicas do que até então os mensageiros e até então o nosso lar. E a gente vai perceber no decorrer da leitura com até os outros livros, né, que André Luiz, sendo um repórter da espiritualidade, né, ele traz as informações na medida em que nós vamos tendo também a capacidade de compreensão. Porque senão, né, essas informações já estariam com a tal profundidade já desde o começo, né? Então ele nos mostra didaticamente, né, no decorrer da elaboração das suas obras, e isso mostra, mais uma vez, que há um plano espiritual por trás. Então, quando, eventualmente, né, o André Luiz faz um projeto de trazer informações, não pensem que esse projeto, né, estava contido apenas no nosso lar no começo, né? Ao contrário, estava contido todas as obras já pré-determinadas e que viriam no decorrer do tempo propício, a qual, obviamente, contando com o auxílio do instrumento mediúnico, que no caso o Chico Xavier, né? Então é uma obra elaborada no plano espiritual com todo um rigor de planejamento e as informações que vão sendo dadas são de acordo com o momento propício, né, em que as pessoas que recebem vão tendo a oportunidade de conhecimento. Tanto é, né, que se a gente for observar, por exemplo, mecanismos da mediunidade, Evolução em Dois Mundos, que são livros profundos, né, com informações que até hoje, né, elas são pouco compreendidas, veio muito tempo depois, né? Então é um processo de aprendizado em que as informações vão sendo dadas na medida que as pessoas, então, vão tendo a capacidade de observar. Então, nesses 20 capítulos, né, que a gente tem, eu considero, né, o capítulo 13, que é o capítulo que é o ápice, né, do livro, né, o clímax, com a reencarnação de Segismundo, e terminando com as informações de reuniões mediúnicas, né, dando, então, aquele vontade de querer mais. O mais legal do livro é que você termina com vontade de vir mais, né? Mais informações. Ele sempre nos deixa com aquele gostinho. Pô, mas já foi tanta coisa assim, imagina no que virá depois, né? Então sempre fica aquela vontade de você ir para o próximo livro. Então, basicamente, seria isso que eu queria dizer. Eu vejo nesse livro, assim, um desenvolver, um desenrolar. No meu ponto de vista, o fator principal que ele abordou aqui é que tudo depende de nós mesmos. Desde o primeiro capítulo até o capítulo 20, vai se falando aí fala sobre os vários tipos de mediunidade, no caso da psicografia, enfim, dos trabalhos lá nas mesas mediúnicas, mas que tudo depende do quê? Do nosso querer, né? O nosso desenvolver, né? E o afinco na perseverança, né? Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito clara em toda a obra,
Porque em qualquer situação precisa ter o quê? A vontade de querer e a perseverança para continuar. Então, tudo depende de nós, né? Tudo depende de mim, de eu querer fazer realmente, de eu ter a vontade, de eu ter a disciplina, para não me deixar vampirizar, para não me deixar cair, né? Ceder às más tendências que eu ainda tenho. Então, é um livro que nos mostra que a gente precisa realmente estar empenhado nisso, né? Nesse autodomínio, que é uma coisa ainda muito difícil para a gente, né? Pelo menos para mim, ainda é muito difícil. E aí, no capítulo 1, começa então falando sobre o quê? Justamente sobre o psicógrafo. Aí, André Luiz, ele vai, né, lá numa sessão de psicografia, onde ali ele vê que, poxa, olha, tinham poucos médios ali, na verdade, que conseguiriam fazer o trabalho efetivamente como deveria ser, por conta do equilíbrio que não tem, né, que não busca. E aí isso é uma coisa que já no primeiro capítulo já se fala que o médico precisa o quê? Buscar o equilíbrio, né? Constantemente. E hoje nós vemos muito isso no fato de estarmos no meio de uma pandemia, onde o trabalho não está sendo realizado na casa, mas que o trabalho está sendo realizado de qualquer forma, né? Em desdobramento. E nós precisamos estar o quê? Não tem mais aquela história de estar preparado no dia do trabalho. No dia do trabalho eu preciso manter uma harmonização, preciso estar, não posso comer coisas pesadas. Não, isso agora é constantemente, porque estamos sendo chamados na espiritualidade. Tem até uma parte onde é no capítulo... eu não me lembro, deixa eu ver aqui qual capítulo que eu coloquei isso, que está aí, onde Alexandre fala que precisava fazer um atendimento para uma pessoa que estava para desencarnar e precisava de um passista, né? Não, aí ele fala, olha, aí a dona da casa só tem as meninas aqui que podem fazer isso em desdobramento. Mas o que ele fala? Não, precisa de ser uma pessoa, um espírito que esteja em equilíbrio. Então, eles foram buscar numa outra casa um encarnado, né, em desdobramento, para fazer aquele trabalho, porque era a pessoa que estava equilibrada. Então, nesse momento, com essa pandemia que a gente está vivendo, o que a gente estamos sendo utilizados, sim, desde que sejamos equilibrados, porque senão não vai ser utilizado, digamos assim, né? Não é isso? Falei demais, desculpa. Está mutado, Mário. Lembra para o pessoal, aqueles que não estiverem falando, para mutar o microfone, tá? Eu vejo que nessa obra e nas outras anteriores, como o Mário falou, ele é uma cadência das obras, mas dentro da obra mesmo, né, a gente vê o desenvolvimento do entendimento que ele procura passar para nós, que ele quer, para que a gente possa entender alguma coisa do capítulo seguinte. Ele trabalha muito toda a informação no capítulo anterior. Então, ele nesse Missionários da Luz, a gente vê que ele começou lá com os mensageiros, né, que vem de encontro ao que a Miriam está falando, da responsabilidade, que lá ele trabalhou as reuniões, que ele veio para trabalhar aqui no centro, né? Então, ali ele começou a demonstrar a responsabilidade que nós temos com os nossos trabalhos, com o nosso corpo físico, com tudo isso. E isso hoje ainda foi tema lá do webinário que o Mário participou. Né? Ele bateu bastante em cima disso, da nossa responsabilidade. Então, eu vejo de como a vigilância, né, em todos os momentos aqui, ele chama isso, quando ela está ali, quando a gente está tratando da gravidez, da gestação, a invigilância dela, porque ela tinha todo o trabalho ao lado dela, esqueci o nome dela, depois eu pego, para que ela pudesse levar essa gestação até o final, mas ela, por invigilância, ela simplesmente, apesar de ter uma pessoa do lado dela, ela não conseguia levar isso à frente, ela não conseguiu, ela cedeu muito fácil. Né?
fácil, a gente fala que é fácil, mas a gente não sabe a dificuldade, né? Então, a cada dia mais a gente lendo essas obras, a gente se dá conta da responsabilidade que a gente tem com tudo isso, aqui e depois, quando a gente desencarna, porque a responsabilidade lá continua também. E quando a gente vem para cá, o nosso livre-arbítrio também, a gente tem que vigiar muito, porque como é o caso daquele sacerdote, ele veio com ele tinha assumido uma responsabilidade de ser um filósofo espiritualista, né? E por conta da mãe que o colocou, que ela queria que ele seguisse a carreira sacerdotal, que ele fosse para ser padre, né? Ele se distanciou de tudo isso e ele ficou completamente abalado depois, quando ele está lá no plano espiritual. Todo esse trabalho que foi feito para ele poder se equilibrar novamente. Então, é uma consequência, é um ato que gera, uma ação gerando uma reação, e a gente não fica só aqui. Ah, tá, a gente teve o problema aqui, depois a gente desencarna, lá a gente já sai resolvido. Não, ele mostra que não. Que a gente ainda leva isso, se a gente não tiver um equilíbrio aqui, se a gente não conseguir vigiar as nossas ações, se a gente não conseguir ter entendimento, buscar o aprimoramento pessoal, falar eu sei que é fácil, né? Mas é muito difícil a gente conseguir tudo isso também. Mas pelo menos a gente tentar, né? Começar de alguma maneira. Quando a gente estiver lá no plano espiritual, toda a dificuldade que a gente viveu aqui, a gente vai estar arrastando para lá. Aí mais demorado vai ser para que a gente possa resolver essas questões, né? E também trabalhar lá, porque se você teria que estar trabalhando aqui e não consegue, lá você também teria que continuar trabalhando e não vai conseguir também, né? O que eu ia falar para vocês eu tinha até anotado o que a Miriam falou aqui para colocar. A colinha. A colinha, Miss, você me passa. Fala aí que a gente pode desenvolver mais. Pode desenvolver. Não, sobre a nossa responsabilidade. Então, capítulo por capítulo que eu fui passando, tudo que você vê, da psicografia, lembrei do Mário, a hora que eu já estava lendo, eu falei, nada melhor do que o Mário falar das psicografias que ele faz. Toda a responsabilidade, todo o teu preparo antes, uma porção de médium, somente um teve condições. Depois, gostei muito sobre a epífise, tudo que ele falou sobre a epífise, que a gente pode até já ter um certo conhecimento, mas como ela está mais brilhante naquele que está mais preparado, que ele chegou perto do outro. Desenvolvimento mediúnico, se eu for aqui eu vou falando itens por itens, mas tudo é a nossa responsabilidade. O vampirismo ocorre por quê? Porque nós nós estamos em sintonia com eles. É o nosso problema de sintonia, de você estar preparado. Como disse a Miriam, não é apenas no dia do trabalho, são 24 horas você tem que estar preparado para isso. De todas as maneiras, você não se deixar arrastar pelo que está ali do lado, porque é muito fácil você estar aqui. Você vê, ele falou dos alcoólicos, das drogas, né, da alimentação muito pesada, que são coisas que para nós encarnados, nós até deixamos, poxa, por que não alimentação? Por que não? Você vai ter que estar 24 horas em oração. Temos que estar no momento e agora, o momento que nós estamos passando, também, que nós estamos sempre que estarmos conectados com o plano espiritual, porque senão nem um trabalho nós fazemos, nem as nossas aulas à noite, no momento agora, nem nas lives, nem em nada, se nós não estivermos interligados com o plano espiritual. Então, realmente, esse livro é um livro de estudos, não é para ser lido uma única vez. Seria para nós lermos outras vezes. Gostei muito, parei muito para ler a Reencarnação do Sigismundo, eu cheguei a ler 2 vezes, eu terminei o capítulo, eu voltei,
porque é o preparo, gente, a responsabilidade que nós temos, isso me chamou muita atenção, da responsabilidade que nós temos de estarmos com este corpo agora aqui, e só nós temos que trabalhar aqui, nós não nos revestimos com esse corpo para passear, para deixar o mundo por aí. Olhe, a nossa responsabilidade, pelo menos nós temos respeito pelo trabalho que eles tiveram de nos trazer até aqui. Então, realmente, se eu for ficar falando, eu vou falar de item por item, mas o resumo é isso. É a responsabilidade que a gente já sabe que tinha que ter, mas a hora que você lê um livro inteirinho, você realmente, você fala, foi uma batalha bem grande para estarmos aqui, tá bom? Eu achei interessante na reencarnação de Segismundo foi o seguinte, ele a todo momento ele caía quando ele estava vendo que estava ficando, aí ele ficava, eu não vou conseguir, aí o Alexandre, epá, vem cá, ajuda aí, porque você precisa fazer a sua parte, então ele precisava estar o quê? Não, eu vou conseguir, é o ímpeto de, olha, não, eu tenho que estar pronto e com coragem e vontade, e não o quê? Cabisbaixo. Então, porque isso também atrapalha no processo, né? Até no caso desse senhor que eu falei, que é o Antônio, se eu não me engano, que ele também falou, vem cá, ei, você precisa ajudar, porque estava ali se entregando aos pensamentos ruins, a parte onde fala sobre os pensamentos, né? Como é que tem até o termo certo aqui, é o... esqueci agora. Como que fala? Alguma coisa mentais, que eu esqueci agora o termo. Enfim, mas que tudo eles puxam, olha, você precisa fazer a sua parte. Então, nós estamos sendo chamados a realmente a ter esse compromisso, né? E o que você falou aí, Vera, sobre a responsabilidade, que a gente tem, mas, na verdade, são compromissos que nós assumimos lá, né? Então, por isso a gente precisa estar em vigilância o tempo todo, porque a gente não sabe, a gente não lembra o que foi assumido, o que eu vim para fazer, mas a gente tem essa ideia de que tem compromissos, né? Então, e quando a gente tem todas as informações aqui, isso fica ainda mais assim, nossa senhora, quanta coisa, né? Tem uma parte aqui na página 34 sobre esse que você mencionou, que é o capítulo 3, desenvolvimento mediúnico. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Isso a gente vê lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. E isso só acontece quando a gente está realmente em vigilância. Que é uma coisa ainda muito difícil a gente fazer, né? Porque a gente ainda a gente oscila muito o padrão vibratório, né? Então é um treinamento que a gente tem que estar a par aí. E aí, Ana, Frederique, Maria, o que vocês acham? Maria está mutada. Ana, se quiser fazer suas considerações, fique à vontade. A minha consideração é que eu estou sendo um puxão de orelha para mim, tudo isso. Para todos nós, Ana. Para todos nós. Eu ando numa vibração assim, que horror. Vamos mudar isso aí. Então, terapia eu entrei. Que bom. Eu não tive a felicidade de ler o livro todo. Eu estou me dando conta agora que li 50% do livro. Tem aspectos muito interessantes no livro. A doutrina ela é esclarecedora, e à medida em que as coisas vão sendo esclarecidas, a nossa responsabilidade fica ainda maior, por conta do discernimento que é consequência do esclarecimento. Então, eu corroboro com todas as coisas que as pessoas estavam descrevendo aí. A gente precisa estar em harmonia, tanto do lado de lá da estrada, quanto do lado de cá, para que a gente desenvolva as nossas atividades
da melhor forma possível. Deve haver uma congruência entre o que a gente fala e o que a gente pratica, né? E tudo isso a gente vai construindo à medida que vai estudando e que vai se preparando. Cada tarefa exige um preparo, cada tarefa exige uma ideia bem clara de quais são as atribuições, né? Nós funcionamos como uma verdadeira antena, né? E dependendo da estação com a qual nós estivermos sintonizados, nós nos depararemos com coisas das mais variadas ordens. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? Nesse sentido. Uma coisa que me chamou bastante atenção, me pareceu muito interessante, no capítulo 5, que fala da influenciação, foi a iniciativa do mentor no sentido de investigar os fatos, de não se ater apenas à versão compartilhada pela viúva. Então, quando ele convida o André para irem investigar o que podia ter acontecido além do relato que a esposa faz, aquilo me pareceu bastante interessante, porque toda a história tem no mínimo 2 lados. Podem haver até mais lados, né? Com relação ao capítulo do desenvolvimento mediúnico, o quanto que a gente precisa se preparar para desempenhar esse papel da melhor forma possível. Embora seja uma faculdade natural que pode ser desenvolvida por todos, uns a desenvolvem mais, outros a desenvolvem menos, mas de qualquer forma a gente tem que estar preparado, tem que ter o conhecimento necessário para fazer da melhor forma possível, porque isso interfere na vida das pessoas, tanto de quem está do lado de cá da estrada, quanto de quem está do lado de lá da estrada. Então, nesse sentido, foram essas as coisas que me chamaram a atenção na leitura que eu fiz do livro até aqui. Eu só vou te acrescentar aí, nesse capítulo 5, o Frederico, que uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo também foi a questão da observação de André Luiz, que ele ficou impressionado com tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida, tudo estava calculado, programado e previsto. Então, essa ordem, essa organização, isso no mundo espiritual é levado muito a sério, né? É uma coisa que a gente também precisa ter na nossa vida, né? Essa questão de estar o quê? Da organização das coisas, né? E outra coisa que me impressionou muito também nessa questão foi que ele foi, né? Porque André Luiz faz ali a menção, mas vamos então evocar o espírito para ver o que ele tem a dizer. E o que ele fala? Não, mas aí, como que é? Deixa eu ver onde que está isso. Que ele fala que não, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é isso? Acho que é nesse capítulo mesmo que está isso. Sim. Que ele fala que não, mas a gente precisa fazer, porque o nosso... Ele fala que consultar o desencarnado era a parte mais fácil. Né? Que eles precisavam desenvolver um outro tipo de trabalho para averiguar o que de fato tinha acontecido. Muito interessante isso. E outra coisa também que fala aqui sobre a questão na página 56, nós precisamos deixar de ser crianças espirituais. Isso eu achei muito legal. Porque o que significa isso? Você estar sempre naquele mesmo, não consegue ir adiante, né? Então você está sempre sendo vencido por começa um determinado trabalho, a desenvolver uma coisa, e aí você se vê ali em alguma situação, em alguma dificuldade, aí você
desiste. Então, nós estaremos sempre nesse ciclo, né? Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, né? A gente está ali só buscando o amparo, o consolo, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos usando os próprios pés. Naturalmente, não os querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes, quanto eles já o são. Então, nós precisamos o quê? Eles não estão aqui só para consolar a gente, coitadinho, né? A gente precisa fazer alguma coisa também para o quê? Para esse progresso, não é isso? É isso mesmo que eu entendi? O que vocês acham? Nesse sentido, eu compartilho contigo. Nós somos protagonistas da nossa própria história. Nós, ao longo da nossa jornada, nos depararemos com as mais diversas situações. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter o discernimento necessário para analisar o que é necessário para superar essas situações, ou a gente vai ficar se vitimizando, né, e colocando a culpa em outrem, né? Então, nós somos responsáveis, nós somos protagonistas. Nesse sentido, eu penso, inclusive, que a gente tem uma outra função, além dessas sobre as quais a gente está conversando. A gente tem a função de educadores também, porque na medida em que nós detemos, digamos assim, um certo conhecimento e um certo esclarecimento, nós no dia a dia nos depararemos com pessoas que não têm esse esclarecimento. Então a gente vai estar diante de uma bela oportunidade de praticar tolerância nesse sentido, e a gente vai estar diante de uma excelente oportunidade de, na medida do possível, conforme o esclarecimento e o momento que cada um está vivendo, a oportunidade de, em alguma medida, esclarecer um pouco mais as coisas, compartilhar um pouco mais as coisas, né? Proporcionar ao próximo que, de alguma maneira, ele encontre a própria luz, né? No sentido de estar evoluindo, que é o que eu imagino que a gente está aqui para fazer, né? Às vezes de uma forma mais tranquila, mais prazerosa, às vezes de uma forma mais sofrida. Então, nesse sentido, eu concordo com você, Miriam. Complicado, né? Nós precisamos nos dedicar a esse avanço moral para sair dessa zona de conforto que a gente acaba sempre ficando. Porque aqui que acaba acontecendo, a gente vai voltar no mesmo ponto, e aí ficaremos aí várias encarnações nesse mesmo ponto e não consegue progredir. Isso que você falou, Frederico, é muito importante, essa questão de educar também. O pouco conhecimento que nós já adquirimos, a gente precisa passar por outro, porque nós somos instrumentos o tempo todo, né? E as oportunidades estão sempre aí a todo momento. Maria Ana. Então, como foi falado, esse livro, cada capítulo eu acho que dá aí um estudo, né, muito, muito ensinamento. Mas aí eu vou vir aqui já para o final, os últimos capítulos, né, que fala dos passes, né? Eu acho que tem aqui um tocante muito interessante no que fala na questão, né, dos passes que a gente dá de tratamento, ou seja, enfim, que muito vai depender, né, dessa questão das energias, né,
daquele que está recebendo, né, o atendimento, tanto da questão ali do merecimento, lógico, mas também do que ele acredita, né, dos canais que ele abre para essas energias se potencializarem, né, como cura, né. Então, o plano espiritual, logicamente, que ele vai estar sempre ali, né, tem algumas reuniões aqui que é citada nos trabalhos, e eles estão fazendo essa assistência. E assim, alguns médios, né? Alguns médios é preciso até fazer um certo bloqueio, né? Do tanto de assim, de energias pesadas, seja por um motivo ou por outro, que eles podem até atrapalhar esse trabalho nas reuniões mediúnicas, né? E de trabalho de paz também, por conta da sua falta de preparo, do seu equilíbrio, né? Então ele fala que, então, aí a espiritualidade nesse contexto eles estão ali trabalhando para quê? Para poder auxiliar nós encarnados nessas reuniões e que nós médiuns, né, encarnados precisamos estar atento a isso, a esse preparo, né? Como foi dito já, que temos que estar preparados não só no dia dos trabalhos, agora, portanto, nós não estamos trabalhando mediunicamente numa mesa, mas que estamos atuando no nosso dia a dia, seja aqui nas lives, né, passando nas palestras, nos estudos, nos ensinamentos, ou até mesmo quando a gente vai atender alguém ali no centro, seja no momento dos nossos plantões, ou em qualquer momento, nós temos que ter o equilíbrio, uma energia, né, ali equilibrante para poder passar por aqueles que vai em busca de uma ajuda, de um auxílio na nossa casa, espírito. E aí, voltando aqui à questão dos passes, o entendimento é esse, né, que aquele que está recebendo o passe, ele tem que estar também receptivo, né, para poder ele receber, e aqueles órgãos que ele está deficitário, com algum problema, eles vão atuar diretamente ali, as energias, né, que é necessário para o reequilíbrio daquele órgão, no passe magnético, certo? E no passe anímico, que é a questão que já vem da desobsessão, enfim, dos irmãos, e já é outra questão. Aí entra o tratamento espiritual que é dado, né? E, enfim, é um trabalho que é feito em conjunto, né? Com o induz encarnado com o plano do encarnado nós aqui. Bom, eu acho que eu misturei um pouco aqui os capítulos, mas tudo bem. E aí, Maria, mais uma vez, cita o quê? A vontade firme na autoeducação. Isso tem essa Sim. palavra lá nesse capítulo, né? Onde fala dos passos. É. A autoeducação do passista, que precisa estar o quê? Aquela mesma história. Em equilíbrio, né? Sempre para poder desempenhar o trabalho da melhor maneira possível. E vindo de encontro ao que a Maria e aí vai falando aqui mais à frente, depois dos passos, a gente vai ter já mais para o final, aí a gente vai ter já... Enquanto ela está procurando ali, pode ir falando, indo de encontro ao que ela falou, né, para a gente ter equilíbrio, quando a gente está fazendo os trabalhos na casa, nas lives, esse tipo de coisa. Hoje, mais ainda, a gente tem que ter um equilíbrio maior, porque, como a gente vê em várias leituras e o que a gente vem aprendendo aqui, é que nós, e aqui também fala, né, que os médiuns e os trabalhadores, eles estão em desdobramento à noite, durante o sono, e todos eles são chamados ao trabalho, né? Então, para que você possa estar trabalhando e para que você possa, no seu desdobramento, estar num lugar positivo, de boas vibrações e corresponder ao trabalho, você também tem que estar, durante o seu dia, né, procurando da melhor maneira possível se equilibrar também. Porque se você vai para o seu sono, para o seu descanso, né, corpóreo, de uma forma não equilibrada, trazendo influenciações
enfim, assiste programas, traz toda essa energia para junto de você, com certeza você não vai conseguir se equilibrar e estar em desdobramento num lugar bom, né, e positivo. E muitas vezes as suas atitudes, as nossas atitudes durante o dia, do que nós fazemos, prejudica muito o nosso trabalho. Então, achar que hoje a gente podia quando eu vou para minha casa espírita, naquele dia eu sou um santo. Eu vou ali, eu estou ótima. E isso me chamou muito a atenção, porque a gente, por conta de muito que a gente viveu aqui, porque eu venho de um lar católico, né? Nem tanto, mas enfim, comecei como católica. Então, aquele domingo era diferente, você se preparava para ir à missa, você tinha ao catecismo, então todo aquele preparatório era para lá. E não foge muito ao que a rotina que a gente estava vivendo dentro da casa espírita. No dia que eu vou trabalhar, né, eu não como carne, né, eu não bebo, eu não fumo, mas depois que eu sair do meu trabalho ali, a primeira coisa que eu faço, saio, vou para um barzinho, vou tomar cerveja, vou tomar um vinho, vou fazer alguma coisa. Então, você está em equilíbrio dentro da casa. Você saiu dali, você já não está mais fazendo o seu papel. Então, com essa situação que a gente vem vivendo, com a pandemia, com os centros, as casas espíritas estendidas dentro da casa de cada um de nós, como a Maria José colocou um dia, muito bem colocado lá numa live nossa, que a gente estendeu as casas para dentro das nossas casas, porque a gente está o tempo todo vivendo a nossa rotina, né, do trabalho na casa espírita, dentro da nossa rotina de trabalho, dentro da nossa rotina de casa, enfim. Então, você passa a viver de uma forma, você começou a intensificar isso tudo que você estava vivendo antes. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente voltar aos trabalhos presenciais, que a gente não volte ao antigo, né, que a gente consiga manter um equilíbrio, porque no antigo a gente só se preparava para ir para casa. E depois que você sai da casa, você volta ao seu normal. Desculpa. Pode continuar. Então, aí é exatamente esse o ponto. Aqui nesse capítulo aqui da incorporação, gente, eu lembrei muito, né, de quando a gente trabalhava mediunicamente, aqui nessa questão da médium, vocês lembram? Que eles vão até a casa deles, tem um trabalho importantíssimo a fazer, e ela tem um marido que, assim, não facilita muito a vida dela, né? Ela sofre bastante. E ela tenta, de toda maneira, se harmonizar, né? Ela é uma médium maravilhosa, exerce um trabalho, ou seja, ela é importante nesse grupo, é ela que vai receber, né? Que vai fazer o trabalho para eles. E eles ficam preocupados porque pela desarmonia que esse marido dela leva para casa, né? Que ele bebe, enfim, ele faz tudo o oposto, né? E ela tem um trabalho dobrado para poder se reequilibrar, e ainda nesse dia que eles iam fazer, o marido disse que ela não ia hoje para o centro, ele falou, né? Então a espiritualidade, ela trabalha bem antes, né, do horário da gente ir ao centro espírita, né? Desde cedo, ele já começa a preparar aquele médium, né? Já para aquela situação de logo à noite, horas e horas, às vezes dias, conforme o trabalho e a necessidade, porque existem trabalhos que realmente são bem mais difíceis, né? Dessa união do médium com a entidade, né? Para poder haver essa... Enfim, e eles fazem com que eles vão atrás de uma terceira pessoa para poder ajudar, auxiliar, chegar no ouvido do marido dela, enfim, que você veja quanto que eles trabalham e quanto que a gente encarna, e quanto que nós encarnados dificultamos ainda o trabalho, né? Não é verdade? Dificultamos, então a gente é difícil, alguns médios ainda que, vamos dizer assim, que segue ali a disciplina,
mas ainda tem os parentes, ainda tem sempre um obstáculo que é para querer atrapalhar a senda do bem, né? O trabalho de auxílio. Então, essa parte aqui é muito importante, eu achei muito, né, que a gente vivia muito isso, né? Então, vamos nos preparar, nos harmonizar e deixar que nada nos atrapalhe, porque a gente tem hoje o compromisso. E aí chega uma visita, e aí chama, né? Tem sempre, aí tem um convidado, tem alguma coisa, e alguns médios se deixam levar por isso. Hoje eu não vou, porque hoje eu tenho uma visita em casa, então vamos cancelar o trabalho, né? E é por aí. Mas é muito, muito interessante. Maria, isso aí que você falou me lembrou o capítulo 9. Mediunidade e fenômeno, né? Lá na página 104, frisa ali sobre a importância de Jesus. Porque sem Jesus, a mediunidade é apenas o quê? Um simples meio de comunicação. Olha só. Pronto. Isso aí. Né? Aí na página 106 fala assim, as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Sem o valor da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem a bênção da responsabilidade, encontrareis logicamente os irresponsáveis. Então, eu cheguei à conclusão que a mediunidade edificante, ela é aquela que tem como parâmetro os ensinamentos do Mestre Jesus, e que, além disso, tenta colocar isso em prática, né, no seu dia a dia, que foi o caso daquela mulher, né, daquela médium, ela tentava ali de todas as formas manter um padrão vibratório, né, porque sem isso a gente se torna o quê? Mero comunicante de entidade, o quê? Inferior. Isso está claro lá. Na página 108, ele coloca assim, se pretendeis intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se desejai a presença dos bons, tornai-vos bondosos por sua vez. Então, né? Sim. Olha, é muita responsabilidade, realmente, muito, muito mesmo, né? E daquele grupo lá, né, daquele grupo que eles foram fazer esse trabalho, só tinha ela, né, que teria as condições para executar, né, fazer essa incorporação, né, que era esse espírito aí que eles queriam resgatá-lo, né, difícil situação, e só ela tinha as condições. Os outros, teve um lá que eles tiveram que isolar, porque a criatura estava atrapalhando a sintonia, né. Vocês viram que há de ter uma sintonia, né, entre os encarnados, né, para poder o plano, né, dos espíritos, da espiritualidade, conseguir executar aquilo que é necessário para a comunicação acontecer, enfim, para várias coisas, né, para o socorro, né, que precisam fazer muitas vezes, as entidades que estão necessitadas de reequilíbrio total, né. Então, olha o trabalho que a espiritualidade tem para poder estar fazendo com que ela possa ir. Né? Então, não tinha outros médios que pudessem estar fazendo esse trabalho, apesar de todo o trabalho que a espiritualidade faz, eles tiveram que pegar uma terceira pessoa, que é essa tia dele, do marido, né? Trazê-la até a casa para poder fazer, ela serviu de instrumento para poder levar essa médium para o trabalho. Então, é aquilo mesmo, que é a sintonia, da forma com que a gente está, olha o trabalho que eles têm. Sim. Né? Ana, Frederico, vocês não querem comentar alguma coisa? A Ana está quietinha. Eu não entendi. Eu tô anotando. Ela está anotando. Eu não me sinto muito à vontade para fazer comentário a respeito do que está sendo discutido, por conta de ainda não ter chegado lá. Então eu vou me abster nesse momento para me preparar melhor para retomar a conversa a respeito do que vocês estão tratando agora. Se nós trazermos para os dias de hoje, olha só, vamos lá. Antes da pandemia, né? A trabalheira que se dava
numa mesa mediúnica, onde, olha, caramba, esse aqui, olha, hoje ele não tá bom, não. Aí uma equipe ali para neutralizar aquele. Aí mais uns 2 ou 3 espíritos para neutralizar o outro. Olha só a situação, né? Isso quando era o trabalho presencial, daquele médium que só se preparava no dia ou ia para o trabalho sem preparação nenhuma. Hoje não. Nós vimos isso lá no livro do Divaldo. Eulália também, num dos trechinhos de palestra que eu coloquei no grupo, também fala sobre isso. Hoje, o trabalho é em desdobramento e ele só... Agora está mais fácil para a espiritualidade, vamos combinar. Porque eles só vão chamar quem? Quem está capacitado para o trabalho. Então, essa parte de ter vários espíritos ali para neutralizar 1 ou 2 médios que estão ali só para atrapalhar, nesse momento não tem mais, porque agora são só os médiums que realmente estão aptos a fazer o trabalho. Olha que responsabilidade, gente, que a gente tem de estar em equilíbrio. Esse momento, eles tirou a responsabilidade da espiritualidade de ter que estar cuidando de todos nós para um trabalho e passou essa responsabilidade para nós. Né? Chamou cada um mais a responsabilidade de, olha, agora você vai ter que se cuidar porque nós vamos precisar de vocês de uma outra maneira, né? É a curva, né, da transição. Acho que é isso, né? Tipo, empurrar a gente. Vai que vocês têm que ir. Caminha com as suas próprias pernas, né? Vai, dá um jeitinho aí, empurra com a vassoura. Trabalho, né, Ana? Tem trabalho para todo mundo, basta querer. Tem que trabalhar. A oportunidade está aí, né? De um jeito ou de outro, a gente tem que trabalhar. Não é isso? Né, Fred? Trabalhar. Sim, eu concordo com vocês. Assim, nesse sentido, eu tenho a impressão que a pandemia é uma excelente oportunidade para a gente pôr em prática todos esses estudos. Mas principalmente por poder pô-los em prática em nós mesmos. Porque às vezes, em alguma medida, é muito fácil a gente dizer ao outro o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, e em alguma medida, eu vou fazer uma caricatura aqui, a gente se esconde atrás de algumas coisas, né? Mas a gente está diante de uma situação aí bastante peculiar, na qual a gente tem muito trabalho e a gente tem que mostrar mesmo a que viemos. Então, vocês devem ter notado, né? O livro, como vocês todos falaram, é clara a mensagem de um plano articulado por trás, por parte da espiritualidade. Nós somos meros atores que, quando não cumprimos as cenas a qual deveríamos cumprir, somos substituídos por outros atores mais capazes. E me lembra até uma conversa do Geraldo Lemos, na década de 60, com Chico Xavier, que eles estavam lá na casa dele, e diz que de repente Chico começa a olhar para cima, meio que devagar, e de repente ele volta para o Geraldinho e fala: Geraldo, o que é multimídia? Isso na década de 60. Eu ouvi essa palestra. Na década de 60. Aí o Geraldinho não sabia também o que era multimídia, né? Ele falou: não sei, mas deve ser algo relacionado com a união de várias mídias. Não, porque estão me dizendo aqui que no futuro o espiritismo vai ser divulgado através da multimídia, né? Então veja, gente, nós estamos na pandemia, que também não é o acaso, né? Foi uma palestra chamada Data Limite, não foi? Várias oportunidades ele fala isso, né? As primeiras palestras que eu assisti antes de entrar aqui, antes de tudo. Pois então. E aí nos mostra que em plena pandemia, o que se sobressaiu dentro, principalmente do meio espírita, foi a divulgação através da multimídia, né? Então, esse plano articulado, ele está no aspecto geral, no macroplano, e no microplano, que somos nós, né? A Ana veio para o espiritismo no momento certo, na hora certa, né? O Frederico entrou na nossa casa e eu já visualizo o Frederico fazendo palestra para nós, hein? Já estou indo além, cara. Então, ele fala bem. Pois então, já estou vendo o nosso irmão aqui já fazendo palestra para nós. Então, eu vejo que esse plano articulado no macroplano e no microplano, né, ele depende, obviamente, de nós, que a gente pode atrasar, retardar esse plano
ou botar ele num cumprimento no tempo correto, mas que a espiritualidade, ela, de um jeito ou de outro, comigo ou semigo, né, como se fala, ele vai acontecer. Então, isso significa que se o seja não cumprir com os planos articulados lá na espiritualidade, então vamos tirar o Mário, vamos tirar a Vera, vamos tirar a Miriam, vamos tirar todo mundo e substituir essas criaturas, porque elas não estão no caminho que elas mesmas planejaram outrora. Então, na leitura do livro, fica muito claro isso, né? O plano que está por trás do plano superior, e nós, né? Os agentes de execução, porque é necessário que alguém execute. Eles estão lá no plano espiritual, eles não têm como executar. Dependem de nós. Então, os agentes, né, têm que entrar no caminho, no correto. E aí, entra aquela história, será que eu estou fazendo o bem no limite das minhas forças? Será que eu estou executando tudo o que eu poderia executar? Ah, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça, puxa, meu calcanhar está pegando, minhas costas estão um lixo. Acho que eu vou deixar para depois, né? Ah, vinha minha vizinha aqui, eu estou com um parente em casa, enfim. Nós articulamos várias, vamos dizer assim, desculpas para não executar aquilo que nós temos que executar. Né? Agora, cabe a nós, dentro da lei do livre-arbítrio, né, a colheita. Porque se hoje a gente semeia, né, esses espinhos, que na verdade não deixam de ser espinhos, lá na frente eles vão nos espetar. Então, volte e meia, e principalmente eu estou voltando isso para você, Ana, minha querida, que hoje eu estou vendo que você está meia tristinha, enfim. Volte e meia, nós somos sempre submetidos ao quê? A provas. A, vamos dizer assim, pressões por parte da espiritualidade inferior sobre a anuência, a permissão divina para que isso aconteça, porque, infelizmente, minha querida, essa é a única forma da gente ir em frente. Infelizmente, a gente ainda não aprendeu a fazer as coisas pelo amor, pela serenidade, pelo equilíbrio. Ainda somos forçados a executar as ações à base do bicho pegando nas nossas costas. Né? E aí, o que acontece? Permite que isso aconteça, eu tenho altos e baixos, essa dicotomia que existe em nós entre a luz e a sombra é presente, mas sempre a luz, sempre brilhando um pouco mais do que a sombra, porque é isso que nos impulsiona à frente, porque se a gente só fosse sombras, e só colhesse sombras, a gente não teria vontade de seguir em frente. Então, nós temos que nos propor, principalmente, né, aqueles que carregam consigo, entre aspas, né, objetivos com mais profundidade, os médios ostensivos, aqueles que se comprometeram mais no passado, e, portanto, vem hoje com alguns instrumentos um pouquinho mais aprimorados que os outros, mas com o nobre objetivo de usar esse instrumento para o bem, para a virtude e para a difusão da luz, né? Por isso que a candeia tem que ficar sempre no alto. Então, nós que hoje assumimos esse compromisso, porque, na verdade, outrora a gente era agente das trevas, agente sobre a tutela e a batuta, né, da religiosidade, a gente perpetrou coisas horrorosas em nome de Deus, e agora, novamente, em nome de Deus, a gente precisa repor os erros de antanho, mas com, vamos dizer assim, o apoio e todo o instrumental que o Consolador Prometido nos dá. Por isso, minha querida Ana, que quando você começou a observar a doutrina espírita, com a luz que ela foi trazendo, descortinou a sua volta, e aconteceu com o Frederico, aconteceu comigo, aconteceu com todos nós. Né? Quando a doutrina surgiu na nossa frente, a gente, puxa a vida, por que eu não vi isso antes? Eu me pergunto todo dia, por que eu não fui lá com 10 anos de idade, eu olhava aquele caminho da luz, eu queria entrar e eu não entrava. Pois então, mas é sempre a hora certa. E aí está o plano articulado por trás, que está nos auxiliando. E fica bem claro isso no Missionários da Luz, por parte da espiritualidade, né? E esse plano chegou às nossas mãos. Agora cabe a nós executar esse plano da melhor forma. E o livro nos mostra justamente isso também. Aqueles que não executam o plano da maneira que tem que executar e as suas consequências, aqueles que estão executando sob pressão, no caso dessa médium aí, o marido não queria nem saber, até o contrário, né? Quantos nossos companheiros não estão nessa mesma, vamos dizer assim, jornada? Quantos de nós não sofrem pressão em todos os outros
vamos dizer assim, caminhos em relação a isso. Mas cabe a nós, diante dessas dificuldades, fazer o nosso objetivo brilhar. Então, o livro nos ajuda muito nesse sentido, porque nos dá esse direcionamento e nos mostra esse plano articulado por trás, e a espiritualidade luminosa sempre trabalhando para o bem, né? Sempre trabalhando para nos melhorar. Então é isso. E como ali também mostra sobre o livre-arbítrio que você falou, né? Porque se tudo está na minha mão, se eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso escolher fazer isso. E isso é uma oportunidade que é concedida através do livre-arbítrio, né? É só reflexão mesmo. Meu Deus. O que mais, Lilian? E no final o Alexandre bate asas e vai embora, né? O plano mais alto. Cumpriu a missão, ensinou todo mundo. Maravilhoso. Não dá spoiler não, Maria, por favor. É verdade. Vixe! Tô brincando, fica tranquila. Não, mas isso é só um final feliz. Eu lembrei, gente, do livro, né, do Galienos Augustus, do Baltazar Urbano, né, que era aquele contador, né, daquela época, quando ele vai reencarnar, até pela segunda vez, do medo, né, que ele tinha em relação a todos os problemas que ele ia enfrentar, e o Cláudio Lembos também, o pretor, que passou quase 300 anos, né, lá nas trevas, e depois também foi, pela lei, né, teve que reencarnar, e antes de reencarnar, o medo que essas duas criaturas tinham, né, do que viria na sequência. E aí aquelas exortações que eles têm por parte da espiritualidade, eles incentivando, né, dizendo que por trás ali existe todo um trabalho que vai lhes auxiliar, lhes facultar a ajuda durante as provas materiais, e é isso que acontece com a gente, né? A gente, quando estava lá na espiritualidade e traçou o nosso roteiro, a gente, com certeza, antes de reencarnar, meio que titubeou, né? As pernas tremeram, deu um nó na garganta. Com certeza. Né? As lágrimas vieram. Fiquei um ano chorando. Pois então, vieram aos nossos olhos, mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabedor de que somente a prova da carne seria a única exclusiva para nos libertar dos erros de antanho, a gente recebeu por várias criaturas, né, os votos de sucesso e o amparo que todos nós, sem exceção, temos por parte da espiritualidade. Então, em momento algum estamos desamparados, em momento algum a espiritualidade não deixa de nos olhar, né? Ao contrário, nesses momentos mais difíceis que estamos a passar, é justamente o momento que eles mais estão próximos de nós, nos incluindo, nos envolvendo carinhosamente. Agora, a nossa parte é o quê? Primeiro, ter fé, e um pensamento positivo, que isso é uma fase, que isso vai passar, que esses problemas que nós estamos tendo faz parte do processo de aprendizado, tanto nosso como das pessoas que eventualmente nos prejudicam e estão ali por trás, sendo pivôs do escândalo, né? O escândalo é necessário, mas ai por quem ele vir, mas isso faz parte do processo. E justamente esse olhar que a doutrina espírita nos oferece é instrumento valioso para que, nesses momentos, a gente coloque em prática. Porque o que adianta, meus queridos irmãos, a gente ter todo esse conhecimento, se na hora que nós temos que botar esse conhecimento ao nosso favor, a gente negligencia, a gente se desespera, a gente não acredita que a espiritualidade está por trás nos auxiliando. E a gente é o pior, né? Diz que Deus não existe, blasfema, né? E por que isso pode estar acontecendo? Então, essas horas que nós somos provados, né? E essas horas que a gente tem que, de alguma forma, colocar em prática a nossa teoria, não é verdade? E quanto à proteção que você falou, Mário, capítulo 6, é o 6? Deixa eu ver, é o 6, da oração. Sim. Eles colocam isso muito bem. Está mutado, Mário. O capítulo 14, né, que é o capítulo que fala sobre a proteção. Isso, e o 6 da oração, que eles colocam aqui, quando eles colocam assim, ó,
há preciosa informação sobre os bilhões de raios cósmicos que a cada minuto descem sobre a fronte humana, oriundas do solo, da água, dos metais vegetais e dos próprios semelhantes, todos sem contar os raios solares caloríficos e luminosos, igualmente emanam sobre todos nós, os terrenos, trilhões de raios psíquicos. Então, a todo momento nós estamos envolvidos, né, pela proteção, pela espiritualidade, pela oração que nós fazemos. É aquilo que você sempre diz, pedi e obtereis, né? Mas a gente tem que estar muito... colocar em prática isso que tudo que a gente está vendo aqui, essa teoria toda que a gente tem, né? Quando a gente coloca... Não é fácil, né? A gente tem um monte de teoria, mas quando a gente começar a conseguir colocar isso em prática, a gente começa a receber todo esse retorno, né? Eu passei para vocês outro dia um vídeo do Divaldo, né, falando das dificuldades que ele tem como trabalhador da luz. Nossa, lindo. Nós estamos longe, talvez, de ser uma figura qual ele está. Mas se nós nos temos compromissos, né, abrimos um centro, estamos ali divulgando a doutrina diariamente na internet, né, nos lares, vocês acham que a espiritualidade inferior está contente com nós? Lógico que não. Pois então. Então veja, se eles não estão contentes com nós, eles vão usar de mil ardis para nos dissuadir dos nossos sacrossantos objetivos, né? E em vista disso, então, veja, né, do nada vai surgir o quê? As tramas do mal para nos atacar em todos os sentidos, seja físico, seja profissional, emocional, na relação com o marido, com a esposa, na relação com os próprios trabalhadores do centro espírita. Então essas coisas, gente, é que nós temos que estar atento, né? Se a gente estuda isso o tempo todo, por que a gente estaria isento disso? Por que essas tramas não estariam acontecendo para conosco, né? Seja na figura de fulano, beltrano, ou seja com nós mesmos, né? Então essa é o grande legado que é deixado para nós. Se já temos essa teoria, né, então vamos esmiuçá-la e usá-la ela no nosso cotidiano, nas nossas coisas, porque isso serve para nós sim, não é só para Divaldo. Os inimigos não atacaram só Chico Xavier, e só Divaldo, só Raul Teixeira, só esses cidadãos aí missionários. Eles atacam também o Zé Mané ali da esquina, o Mário Mazei, a Maria do Socorro, a Ana Carvalho, né? Porque, gente, todos nós temos o quê? Estamos imbuídos de fazer o bem, né? E, infelizmente, ainda impera, né? Estamos ainda num planeta de provas e expiações, e ainda impera, né, o mal, no sentido de não ver o bem progredir. Simplesmente por despeito, gente. Só isso, né? Porque eles não se contentam ver outras pessoas felizes, melhores. Então, se eu sofro, eu quero que todo mundo se exploda, que seja igual a eu, que eu sofra igual a mim. Então, infelizmente, é isso. E aí, ao mesmo tempo, é permitido que isso aconteça para testar o quê? Nossa perseverança, né? A Vera, a Miriam, né, e a Lilian, todas as terças-feiras, nos ensinam o evangelho no lar, né? Para que a gente consiga manter o ambiente saudoso, o ambiente harmonioso. Mas você acha que os lares da Vera, da Miriam e da Lilian não é atacado? Só porque elas ensinam o evangelho no lar? Elas estão livres, né, dos problemas eventuais que um lar possa sofrer? Porque eu ensino o evangelho no lar, tá tudo tranquilo, na minha casa não pega nada, eu faço o evangelho há 30 anos, não tem problema nenhum. Então veja, gente, né, são elas que são as mais atacadas. Porque são elas que estão divulgando, vamos dizer assim, a luz do evangelho, né? Isso não significa que nós estamos desamparados, que nós estamos perdidos, que não é bom trabalhar para o bem, ao contrário, né? Melhor não trabalhar, porque senão fica tudo bem. Olha, a Ana começou a estudar agora a doutrina, né? Então agora o bicho está pegando do lado dela, né? Estão apertando o cerco, estão fazendo para que ela desista. Não, é melhor não estudar a doutrina, porque então vai voltar tudo como era, tranquilo, né? Conhece-te a verdade vos libertará. Então veja, gente, nós temos que ter nesses momentos o que a teoria tem nos ensinado. Perseverança, paciência, né? Resiliência, como a Lilian falou, é difícil? Não é fácil. Por isso que nós estamos aqui, né? Mas não é impossível.
né? E aí conta com a nossa força de vontade, o nosso querer, que é tudo, toda a diferença. A gente tem ali, né, falando-se desse assunto, a gente tem no livro do Divaldo, No Rumo do Mundo da Regeneração, ele coloca muito bem isso hoje, né? Que por conta da pandemia, como que está sendo feito o trabalho das trevas em relação às casas, aos trabalhadores das casas, né? Por isso manter a vigilância. E tem um texto também de Emmanuel que foi para a revista O Reformador, e está em um livro deles aqui, que agora eu não me lembro qual que se chama A Reunião das Trevas, né? De como que eles... É um texto muito interessante, né? E que ele fala, Chico ali psicografa, mostrando como que eles... Isso foi eu não sei se foi 1959 ou 1969, uma coisa assim. Olha, gente, já há muito tempo atrás, né, do tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas naquela época, eles, nessa reunião que aconteceu, eles estavam buscando um meio de como combater essa forma, combater o bem. E viram de todas as maneiras. E, num dado momento, eles chegaram à conclusão, chega à conclusão que a melhor forma de se combater o bem é eles se infiltrando dentro de onde nós estamos fazendo o trabalho. Que ali ele conseguiria estar... Porque não adianta ficar atacando de fora, dizendo que essa doutrina não presta, isso não é bom, você isso, porque Jesus aquilo. Não, eles viram que isso não funciona. Pode até funcionar de uma certa maneira, mas daqui a pouco as pessoas voltam, né? Elas se afastam do mal e conseguem caminhar dentro do bem. Então, dentro desse pensamento, eles se infiltram dentro, né? Eles passam a fazer também menção do bem, mas ali eles semeiam um pouquinho. Então, por exemplo, né? Eu estou sob a influência das trevas, eu estou no meio de vocês. Né? E, a partir disso, eu começo a insuflar um pouquinho aqui, insuflar um pouquinho ali. Foi esse o meio que eles acharam. Né? Então, isso já vem sendo falado já há muito tempo. E como é que a gente luta com isso? Através da vigilância. Vigiane. Principalmente na vaidade. Não é? Sim. Sim. Isso, aí eles vão pegar mas cada você ponto. está fazendo um trabalho maravilhoso, aí a gente incha. Aí vai, né? Vai dando corda, vai dando corda. Né? Eles pegam naquilo que nós somos, do que eu vejo o que a Maria tem, onde que a Maria pode ser mexida, eu vejo onde a Verinha pode ser mexida, cada um. E aí eu vou ali. Nossa, mas o nosso trabalho aqui é muito bom, né? Mas olha, você sabe de uma coisa, Verinha? Eu acho que a Verinha devia estar aqui nesse lugar. Maria, olha só como que você faz bem, não sei o quê. E aí vai, gente. Só não vê eu, hein, Lilian? Por favor, não olha para mim. Não, você é o presidente, eu não falo nada. Mário, eu vou cutucar o Mário. Não, me deixa fora. Então, gente, a gente vem sendo avisado já há muito tempo. E a gente também vem sendo avisado há muito tempo. Né? Então, a vigilância é a melhor forma. Né? E aqui ele fala exatamente, eu estou igual você, estou achando aqui, viu? Ele diz assim, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Do vampirismo, é no capítulo 6. Achei aqui. É isso mesmo, é o capítulo 6. Eu deixei isso marcado, porque ali todo mundo quer saber, mas como que a gente vai fazer? Todo mundo quer uma resolução mirabolante, que todo mundo venha. Não, é simples. Receita de bolo de caneca, né? Facinho. Acabou. É receita de bolo de vó, sabe? É farinha, leite, açúcar e pronto. E o fermento. Porque não adianta a gente querer inovar, querer buscar coisas. É simples, é a gente olhar para dentro da gente, né, e buscar essa força, esse entendimento, né, que a gente tem, né, mas a gente precisa despertar isso em nós. Gente, na página 92, Sertório, ele fala uma coisa que é muito, muito legal, assim. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo.
Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Aí ele tem mais um pouquinho aqui. Precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Então não tem nenhum privilegiado. Não é porque, esse aqui, a Miriam tem mais privilégios dali do que a Lilian. Olha, e Miriam. Não, não é isso. Não é isso. Todos somos o quê? Iguais. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção de escolha. Então nós temos que oferecer o quê? O nosso melhor. O nosso trabalho tem que ser com muita qualidade, né? Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. Mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. E então, aquilo que o Mário falou agora há pouco, né? Nós fomos chamados, nós aqui, né? Se nós não correspondermos, tem outro. Até Kardec, não foi lá? Se ele não tivesse preparado, já tinha alguém preparado para fazer o trabalho dele? Se ele não pudesse fazer? Então, nós não somos únicos. Né? A oportunidade está aí, né, Lília? Hã? A oportunidade está aí. Está aí. Cabe eu querer fazer ou não. Ou não. Então, é assim, nós não somos únicos, por isso nós temos que nos melhorar, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Porque ninguém vai fazer por nós, de jeito nenhum. Né? Então, você está aqui, você está tendo a oportunidade. Tá? Foi me dada a oportunidade de estar aqui no clube de leitura para eu poder estar lendo e buscando um pouco mais de entendimento. Para quem? O ouvido que está mais próximo daquilo que eu estou falando é o meu. Eu ouço muito isso dos palestrantes. Né? E é verdade. Né? Então, quando eu falo, eu estou mais próximo, eu estou falando para mim. Olha só aquela palestra, como é boa para fulano. Não, não é boa para fulano, não, é boa para mim. Então, essa oportunidade que me foi dada, eu tenho que agarrar, eu tenho que fazer o meu melhor. O dia que o meu melhor não tiver a contento, vai ter outra pessoa que vai conseguir fazer o melhor dela aqui. Né? Então, e também isso não é uma competição, gente. Tá? Não é uma competição. Eu faço melhor que um, faço melhor que o outro vai fazer melhor. Não. A gente está buscando o melhor para a gente mesmo. Só isso. Para poder fazer o melhor para o outro. Né? Que nosso objetivo é esse. Né? Nos melhorarmos para sermos melhores, para poder ser melhor para o nosso próximo. Porque se nós não somos bons, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, bora ler, né? E colocar em prática. E aqui no Missionários da Luz, na verdade, essa série a gente vai construindo esse conhecimento junto com o André Luiz, né? Porque a cada livro ele se aprofunda um pouquinho mais e aí a gente vai tendo entendimento junto com ele. Muito legal, muito bom. Eu acho que... Fomos, né? Vamos. Muito bom, nós temos 24 participantes do nosso clube. Né? Ué, cadê? Apenas 7 participaram. Estamos com um terço aqui. Tá. Mas só lembrar... Isso conversamos já, né? Já falamos. O importante é que nós estamos aqui. Nós estamos, e nós somos persistentes, que nós estamos aqui. Vamos só lembrar que hoje, né, mês de julho, é o aniversário de 2 anos do clube. Então, a gente está aqui já... essa caminhada há 2 anos, espero aí que ela continue por muitos e muitos anos. E daqui a 4 dias, aniversário de 3 anos do Seja, né? Olha só. Então é isso. É isso, pessoal. Cantar parabéns para o clube, hoje. Cantar parabéns para o clube. Então, lembrando, tá, gente, que o próximo livro nosso é o Cavaleiro de Lumière, que é a sequência, né, de Nas Voragens do Pecado, que a gente leu, da Ivone Pereira.
né, do Espírito Charles, né, essa trilogia maravilhosa que começa contando aí as primeiras encarnações da... Oi, Dom! As primeiras encarnações da Ivone, né, e as falhas, né, caídas que ela fez. Só não vamos dar mais spoiler, né? Não podemos falar mais dos livros, que vale a pena. Quem leu, leia de novo, porque vale a pena. Quem não leu, leia, porque é muito bom. E dia 15 de agosto a gente vai estar aqui novamente, persistentes, né? Falando mais uma vez sobre um livro lido. É isso aí. Esse vai ser bem rápido, 15 de agosto, né? Olha aí, hein? Tem que ser ligeiro. Geralmente a gente faz com um mês, né, Maria? É que esse livro aqui, ele precisou um pouco mais de tempo, porque é um livro mais denso, né? Tinha muita informação, né? E como a gente ia só fazer um encontro, aí a gente resolveu dar um pouquinho. Mas geralmente é um mês mesmo para cada livro, cada título. Tá? Bom, então, para a gente encerrar, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos partir para a prece? Quem quer fazer a prece? Mário? Eu faço. Vamos lá. Ó Pai amantíssimo, de infinito amor e eterna bondade, graças vos damos por tudo de bom que tu nos tem ofertado. Seja o dom da vida, a natureza, as manifestações diárias do vosso amor misericordioso para conosco, vossas criaturas. Perdoa-nos, Pai, se ainda não o compreendemos, se ainda não aprendemos a amar-te, porque o nosso Divino Mestre Jesus nos disse que só compreenderíamos vós quando aprendêssemos a amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, estamos nessa escala evolutiva rumo em direção a ti. E enquanto isso não acontece, apieda-se de nós. Dai-nos força e nos sustenta em nossas provas. Sabemos que tu enviastes vosso Filho direto, nosso amado Mestre Jesus, para nos ensinar o caminho. E o nosso Mestre nos mostrou há mais de 2000 anos atrás, através do vosso Evangelho, das vossas ações, como chegar a ti, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E mesmo assim ainda não o compreendemos, o pregamos numa cruz infamante. O vilipendiamos, e as vossas exortações ainda não chegaram em nossos corações. Necessário passasse mais de 2000 anos, através de erros e acertos, idas e vindas na matéria, pela vossa gloriosa lei, chamada reencarnação, nós estamos hoje já começando a compreender-te, começando a tirar o véu que ainda oculta a vossa magnificência. E através das nossas ações diárias, estamos iniciando o galgar da famosa escada de Jacó para chegar até vós. Portanto, Deus amoroso, nos auxilia nesse tentame. Permita que possamos seguir nessa escala evolutiva, mesmo através dos erros, porque ainda há em nossos corações a vontade de acertar. Somos sombra e luz, bem e mal, mas estamos torcendo para ser mais luz do que sombra, mais bem do que mal. E tudo isso ocorre diante das nossas mãos, das nossas oportunidades. Somos a sementeira sagrada desse solo inexorável que tu deixastes para nós. Que possamos semear a luz em vez das sombras. Que possamos semear a concórdia em vez da discórdia. Que possamos ser o exemplo que o Mestre Jesus nos deixou. Que possamos seguir os passos do Mestre nas nossas mínimas ações e atitudes a iniciar em nosso pensamento. Porque o Mestre Jesus dizia que o que vai da boca vai repleto o coração. Que o nosso coração seja a identidade amorosa que o Mestre nos deixou através dos seus inúmeros exemplos. Hoje acolhemos em nossas mãos o Consolador prometido, através da diligência de espíritos afetuosos, que nos trouxeram mensagens de engrandecimento,
pelas mãos operosas do nosso mestre lyonês Allan Kardec. E que esse mestre nos deixou todo um legado através das obras básicas, o caminho seguro a seguir. Portanto, se aspiramos o cume da montanha, sem as asperezas da escalada, de nada conseguiremos. E só conseguiremos atingir o cume da montanha se a base, que é a codificação, estiver sólida em nossos corações, estiver propícia nas nossas almas, e que possamos, através do estudo complementar que aqui fazemos, nessas leituras edificantes, possamos acrescentar a base que é sempre formada pelas obras do Pentateuco. Que mais irmãos se acheguem aos nossos objetivos, que mais irmãos se juntem a nós nessa estrada luminosa. Pedimos sempre o auxílio e o amparo da espiritualidade para continuarmos firmes em nossos propósitos. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, com a prece que tu nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque tu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu vou encerrar a gravação nesse momento, ok?